Olá, amigos do Jornal Interativo, estamos iniciando o nosso plantão de notícias desta terça-feira, dia 16 de março. As notícias mais comentadas de Dracena, região e do Brasil. Produção e redação, Vanderlei Valério e Gabriel Montrezol. Apresentação de Vanderlei Valério e eu, Gabriel Montrezol. Direção de Fernando Pereira. Plantão de notícias está começando agora. O setor de hemodiálise da Santa Casa de Dracena diagnosticou ontem 11 pacientes que foram testados pelo Covid-19. A direção da Santa Casa informou que está tomando providências para resolver o problema e que deverá conversar com os médicos do setor de hemodiálise. As últimas 24 horas foram tranquilas no SEMAC, setor da enfermaria da UTI da Santa Casa, em relação à internação de pacientes Covid. Notícia que deixa a população menos apreensiva que nos últimos dias, quando diariamente eram noticiados óbitos pelo Covid. Um dracenense funcionário da Realco, que estava internado em Paulínia, acabou falecendo por Covid na noite desta segunda-feira em Paulínia, e seu corpo trasladado para Dracena, onde já foi sepultado no cemitério local. Brasil tem novo ministro da Saúde. O ministro Jair Messias Bolsonaro anunciou ontem à noite a troca do ministro da Saúde. O médico Marcelo Queiroga foi convidado e aceitou assumir a pasta ministerial no lugar do general do Exército Eduardo Pazuello no cargo desde 2020. O atual ministro deixa o cargo após ter sofrido forte pressão política nas últimas semanas, diante do agravamento da pandemia Covid-19 no país e da lentidão da vacinação e de compra de vacinas. Queiroga já disse em entrevista que Bolsonaro determinou amplo debate com a comunidade médica para ver resultado melhor diante da pandemia. Marcelo Queiroga é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Antes de Queiroga, Bolsonaro tinha convidado a médica Ludmila Hadjer. Entretanto, foram divulgados alguns vídeos que mostram a face esquerdista de Ludmila. Ludmila foi até flagrada em vídeo cantando a música Amor, I Love You e até tocou violão para a presidente Dilma. Isso foi determinante para Bolsonaro mudar de ideia. Prefeito quase no ponto. O prefeito André Lemos está quase no ponto, pronto para a volta do trabalho no seu gabinete direto da Prefeitura Municipal. Ontem à tarde, o prefeito André Lemos subiu a rampa e foi recebido alegremente pelos funcionários. Em conversa com o secretário de governo Rodrigo Parra, André discutiu alguns itens do novo decreto que será divulgado ainda hoje. Após decretar lockdown por 10 dias entre o fim de fevereiro e o começo de março, a Prefeitura de Araraquara registrou queda de 50% na transmissão do vírus. Segundo a Prefeitura de Araraquara, de 43% na média móvel diária de casos e de 28% na quantidade de internações. Apesar disso, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid continuou alta na casa de 94%. Segundo a secretária da Saúde do município, Eliana Mori Ronaim, isso aconteceu porque os pacientes infectados com a variante brasileira P1 estão ficando mais tempo internados. O prefeito de Araraquara decidiu decretar lockdown após a ocupação de leitos de UTI e enfermaria na cidade chegarem a 100%. Nos 6 primeiros dias de lockdown, os supermercados funcionaram apenas no sistema delivery. Durante todo o período da pandemia e do lockdown, o transporte público não funcionou. O estado de São Paulo registrou 679 novas mortes provocadas pela Covid-19 nesta terça-feira 16. O número é maior em 24 horas desde o início da pandemia. O número equivale a uma nova morte confirmada a cada 2 minutos e 6 segundos. No total, o estado chegou a 64.902 óbitos causados pelo coronavírus. O recorde anterior registrado na semana passada era de 521 mortes em um dia. Representava pouco mais de uma morte a cada 3 minutos. Os novos registros não significam necessariamente que as mortes aconteceram de um dia para o outro, mas foram computadas no sistema nesse período. As notificações costumam ser menores em finais de semana, feriados e segundas-feiras, por conta do atraso da contabilização. A média móvel de mortes, que considera os registros dos últimos 7 dias, também foi recorde nesta terça-feira 16 e chegou a 400 óbitos diários. O valor é 50% maior do que o registrado há 14 dias, o que para especialistas indica forte tendência de alta da epidemia. Economia. A economia brasileira gerou 260.353 empregos com carteira assinada em janeiro deste ano, informou nesta terça-feira o Ministério da Economia.
É o melhor resultado para janeiro de toda a série histórica, que tem início em 92, ou seja, em 30 anos. Até então, a maior geração de empregos formais para meses de janeiro havia sido registrada em 2010, com uma somatória a mais de 181.419 vagas. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, em janeiro deste ano foram contratados 1.527.083 trabalhadores formais e demitidos 1.266.730. Portanto, houve 260.353 contratações a mais do que demissões. O resultado positivo ocorre em meio à pandemia da Covid-19 e o aumento no número de contaminados e de mortes provocadas pela doença, que também tem gerado reflexos negativos na economia. O diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Almirante Rodolfo Saboia, avalia que as regras de mercado para a diminuição de preços dos combustíveis vão continuar prevalecendo. Apesar do descontentamento até do próprio governo com os valores cobrados pela Petrobras no comando da agência desde janeiro, ele diz que um dos principais desafios do órgão é definir como será regulado o mercado de refino do país. Após a venda de ativos da Petrobras, que quer se desfazer de 8 das suas 11 refinarias. Esse processo trará competição ao setor e benefícios ao consumidor, reduzindo o preço final dos combustíveis. Mas é importante a compreensão de que o preço do petróleo vai continuar oscilando, afirmou em entrevista. Esporte. A Federação Paulista de Futebol comunicou nesta terça-feira que a partida entre São Bento e Palmeiras, que estava marcada para o Estado de Independência em Belo Horizonte, não vai acontecer mais. Pouco antes, o clube de Sorocaba soltou uma nota anunciando o cancelamento também. Inicialmente marcada para a próxima quarta-feira, amanhã às 19 horas, no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A partida tinha sido transferida para Belo Horizonte em virtude da fase mais restritiva no estado de São Paulo, por conta da disseminação da Covid-19. Nesta quarta-feira, porém, tudo mudou. O governo de Minas Gerais anunciou a proibição de jogos de futebol de equipes de outros estados em território mineiro. Minas entra nesta quarta-feira na Onda Roxa do Minas Consciente, programa de enfrentamento à Covid-19, com medidas mais duras para tentar conter o avanço da pandemia, válidas por 15 dias e obrigatórias para todas as cidades mineiras. Copa Sul-Americana, a 20ª edição da Copa Sul-Americana tem um pontapé inicial nesta terça-feira com 4 jogos pela fase preliminar, tudo em sistema de mata-mata. Os times brasileiros são Atlético Paranaense, Bahia, Bragantino, Ceará, Corinthians e Atlético Goianiense. Todos entram na fase de grupos prevista para a semana de 20 de abril. Os confrontos nesta fase inicial envolvem 4 equipes de 8 países, 32 clubes ao todo, se enfrentando entre as mesmas nacionalidades. Os jogos que acontecem hoje ainda pelo campeonato aí, pelo futebol, são... Pela Copa Libertadores da América, hoje à noite o Deportivo Lara vai receber o Santos. O jogo começa às 19 horas. O primeiro jogo, o Santos derrotou o Deportivo Lara na Vila Belmiro pelo placar de 2-1. E ainda pelas preliminares da Libertadores, o Grêmio joga fora de casa contra o Ayacucho às 21h30. No primeiro jogo, o Grêmio venceu a equipe peruana pelo placar de 6-1. E no jogo de hoje, vai com a equipe alternativa. Nem Renato Gaúcho pegou o avião para viajar. Até ele ficou de boa aqui. Falou, hoje é muito fácil, hoje eu não vou. Já ganhei de 6-1 aqui. Olha, se der uma zebra, quero só ver o que vai acontecer. Amanhã a bola rola aqui no interior paulista pela Copa do Brasil. O time de Marília recebe o time do Criciúma pela partida de mata-mata. A partida vai acontecer às 15 horas e 30 minutos no estádio Melão, na cidade de Marília. Olha, eu vou falar para você, Melão... Mas pelo que me consta, olha que eu já fui muito naquele estádio lá, já vi muitos bons jogos, inclusive o Dracena Futebol Clube já jogou lá. Para mim, o estádio de Marília, o principal, ele se chama Breno Ribeiro Sampaio do Val. Eu acho que esse é o apelido, né? Será? Não, Breno Ribeiro Sampaio do Val é de Oswaldo Cruz. Então, de Marília... Mas não é o Melão também, não. Então fica essa indecisão aí, né? Fica. Essas são as notícias do momento aqui no Plantão de Notícias. Jornal Interativo, um jornal feito com você. Um jornal que já virou TV.